Sabe aquele dia que tudo dá errado? Que parece que o mundo está desmoronando sobre a sua cabeça? Talvez até seja hoje, quando você está aqui assistindo esse vídeo. E aí você não sabe o que fazer diante dessa situação toda. Você não sabe como reagir. Se você corre e foge de tudo isso, ou se você fica ali e tenta resolver alguma coisa em meio a esse caos. Sabe o que aconteceu essa semana? Eu gravei um vídeo incrível, maravilhoso. E aí, quando eu fui editar, eu percebi que tinha esquecido de ligar o microfone. E aí, todo aquele vídeo, todo aquele tempo que eu fiquei gravando, simplesmente eu desperdicei. Foi um trabalho jogado fora. Não tinha o que fazer. E aí essa situação me lembrou de outras situações onde tudo estava dando errado no meu dia. Naquele dia foi só o vídeo, aí eu peguei, regravei, deu tudo certo. Eu até postei lá no Insta, né, essa situação. Só que muitas vezes a gente acontece na nossa vida em que várias coisas dão errado. E aí pensando nessas situações, nesses dias, eu fiz uma lista aqui com 6 lições que eu aprendi nos meus piores dias e eu quero compartilhar aqui com você. Porque muitas vezes você está ali fazendo o seu melhor, dando o seu sangue, mesmo assim as coisas não dão certo. Sabe, algum tempo atrás, se eu tivesse que regravar um vídeo, refazer um trabalho, isso teria me abalado muito, teria sido um caos mesmo. Só que hoje, analisando tudo isso, eu consegui levar de uma forma mais leve, mais tranquila, mas eu só consegui isso porque eu acabei passando por diversas situações complicadas ao longo do tempo. E é justamente isso que eu quero compartilhar aqui, as lições, o que eu aprendi com essas situações. Como que eu segui em frente mesmo quando tudo deu errado? E se você ainda não me conhece aqui, prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui eu falo sobre desenvolvimento, como se tornar mais confiante, mais disciplinado, como procrastinar menos. E além do conteúdo que eu compartilho aqui no YouTube, nas redes sociais, eu tenho também um grupo exclusivo onde eu compartilho outros materiais para você conseguir se organizar, planejar melhor a sua semana, dar conta das suas demandas. Então, lá no grupo do WhatsApp eu compartilho mais conteúdos. E se você ainda não faz parte, eu quero te convidar para participar. E pode ficar tranquilo que não é aqueles grupos que tem 1000 conversas aleatórias, tá? É um grupo fechado, realmente com conteúdo útil que vai te ajudar na sua jornada. Chega de papo e bora aqui para 6 lições que eu aprendi nos piores dias da minha vida. E a primeira delas é que nem tudo é fracasso. Nós temos muito essa mania de classificar as coisas ou como sucesso ou como fracasso. 8 ou 80. Só que muitas vezes o que nós precisamos é mudar a nossa perspectiva em relação às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Às vezes não é exatamente um fracasso quando as coisas dão errado. É só um resultado que não saiu conforme você esperava. Um resultado que não foi conforme você planejou, conforme você estava desejando, conforme você imaginou. Eu sei que quando a gente planeja fazer algo, seja gravar um vídeo, abrir um negócio, se posicionar nas redes sociais, fazer uma palestra, a gente imagina que tudo vai dar certo, que as coisas vão ocorrer perfeitamente. Só que a realidade nem sempre é assim que acontece. Às vezes as coisas não dão certo. E aí, quando a gente muda a perspectiva, o só porque não deu certo não é um fracasso. É uma tentativa que não deu certo. Então, eu aprendi a olhar para as situações de uma maneira diferente, interpretar elas dessa forma, que é só uma tentativa que não deu certo e tá tudo bem. Eu olhei para aquele vídeo que estava sem áudio, um vídeo lindo, maravilhoso, um conteúdo incrível que eu tinha explicado ali, mas eu tive que simplesmente descartar ele. E eu sei, isso abala a gente. E me abalou naquele momento. Só que aí eu pensei assim, ok, não deu certo esse vídeo.
Só que o próximo que eu vou gravar vai sair melhor ainda, porque esse foi só um treino, foi um ensaio. Agora sim é pra valer. A minha performance vai ser muito melhor, a minha explicação vai ser muito melhor, vai superar esse que não deu certo. Mudar essa perspectiva, esse pensamento em relação às coisas faz toda a diferença. Para você não desistir das coisas, para você não se abalar profundamente, para você não se deixar por essas situações te afetarem negativamente. E a segunda lição que eu aprendi analisando aquelas piores situações que eu já vivi foi que muitas vezes nós precisamos zerar para então mais adiante nós conseguir acertar. E eu sei que esse conceito ele parece um pouco contraintuitivo, mas se nós analisar aqui, e eu vou até dar um exemplo de uma história aqui do criador da lâmpada elétrica, o Thomas Edison. Ele precisou fazer mais de 100 tentativas até conseguir criar a lâmpada elétrica. Então, ele dizia muito que não é que ele falhou 100 vezes, é que ele encontrou 100 maneiras que não deu certo, para então encontrar uma que desse certo. Esse é um conceito também que o livro Cabeça de Campeão traz, que muitas vezes nós precisamos zerar para então descobrir o caminho certo. É aquela coisa, muitas vezes a gente precisa passar pelos momentos caóticos, pela tristeza, para conseguir aproveitar aqueles dias alegres. Às vezes nós precisamos passar para a tempestade para conseguirmos contemplar o sol. E é só tentando, indo lá e realmente fazendo algo que você consegue melhorar as suas ideias. É quando você testa alguma coisa que você tem a opção, a possibilidade de fazer da forma diferente na próxima vez. E se você está tendo aqui algum insight nesse vídeo, já aproveita, deixa um like, porque assim nós ajudamos o YouTube a entender que esse conteúdo aqui é de valor e ele acaba distribuindo para mais pessoas, para as pessoas que realmente precisam aqui também ver essas 6 lições. E a terceira lição que eu aprendi foi que tudo é aprendizado. Deixa eu até colocar o microfone aqui. Tudo na nossa vida pode ser um aprendizado. A gente só precisa mudar essa visão em relação às coisas. Olhar para aquela situação caótica que deu tudo errado, que não deu certo, e pensar o que eu posso aprender com essa situação. Qual lição que eu tiro disso tudo? Foi exatamente o que eu fiz com esses piores dias que eu já passei. Quais lições eu tirava deles? E aí saiu essa lista aqui de 6 lições. Então, aqui eu fiz num macro, analisando todas elas, mas a gente pode analisar no micro cada pequena situação. Por exemplo, o microfone que não funcionou, que eu esqueci de ligar, na verdade, não é que ele não funcionou. O que eu posso aprender com isso? Que eu preciso estar mais atenta na hora de começar os meus vídeos, que eu preciso conferir se ele está ligado, talvez colocar um bilhete, alguma forma de eu lembrar que eu preciso conferir se ele está ligado. Então isso é um aprendizado dessa situação. E isso se aplica a outras situações. Tentei abrir um negócio, não deu certo, mas o que eu posso aprender com isso? Sempre tem algo, a questão de posicionamento, a questão do marketing, foi a estratégia, o que ali não deu certo para você não repetir os mesmos erros. E também, muitas vezes, você vai perceber que algumas coisas deram certo, só que o todo não deu certo. Só que aquilo que deu certo, você pode aprender para repetir, para melhorar ainda mais. Esse é um conceito que eu aplico tanto na minha vida pessoal, como também no acompanhamento do processo de coaching, em que eu sempre peço para as minhas clientes, quando algo não está dando certo, o que ela pode aprender com aquela situação, para analisar as coisas de diferentes ângulos e tirar aprendizados. Aliás, se você quer saber mais sobre o meu acompanhamento, eu sempre deixo o meu link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Então pode me chamar para a gente conversar, para mim te passar mais informações de como que eu posso te ajudar a tirar os seus sonhos do papel, a desenvolver a disciplina, a confiança, a procrastinar menos em relação aos seus sonhos.
Porque quando a gente muda a perspectiva em relação a olhar para as coisas com esse olhar de aprendizado, a gente sai daquele negativo que a gente fica só lamentando porque as coisas não deram certo e passamos a olhar de forma mais positiva para na próxima tentativa fazer melhor. E a quarta lição aqui que eu quero destacar para vocês é: se você desistir, você perde. Eu era muito aquela pessoa que, se eu tentei uma vez, não deu certo, desisto, largo. Isso não é para mim, eu não sou boa o suficiente, não vai dar certo, é um sinal que eu devo desistir de tudo. Só que depois de um tempo, eu me arrependia de ter desistido. Aí eu começava a pensar, nossa, mas eu deveria ter insistido um pouquinho mais, eu deveria ter lutado por esse sonho. Então eu comecei a decidir que eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Para depois, então, sim, eu tomar uma decisão de desistir daquela ideia. Só que não fazer sempre do mesmo jeito, mas de formas diferentes. Porque eu cheguei à conclusão que era melhor eu tentar do que eu me arrepender por não ter tentado. Era melhor eu persistir do que eu simplesmente desistir ali na primeira tentativa. E essa foi uma das primeiras lições que eu acabei tirando dessas situações onde tudo dá errado. Que não é necessariamente um motivo, o fato de dar errado, para eu simplesmente desistir das coisas, mas de encontrar maneiras de superar a situação. E a quinta lição que eu tirei dessas situações caóticas foi que muitas vezes isso é um redirecionamento, que é um ajuste para um caminho muito melhor. Eu realmente acredito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que as situações, elas realmente estão ali para ajustar o nosso caminho. Muitas vezes algo dá errado porque lá na frente tem algo muito melhor, só que nós precisamos tomar decisões diferentes nesse momento, ajustar o nosso caminho para uma rota um pouco diferente. Sabe, por muito tempo eu trabalhei na área da fotografia, só que chegou num momento que eu não estava mais feliz com aquela situação. Eu não me sentia realizada, aquilo parecia que não tinha mais um propósito, um sentido para mim. E aí eu comecei nessa busca pelo desenvolvimento, em estudar mais sobre disciplina, constância, sobre procrastinação, sobre esses assuntos. E isso me possibilitou fazer a formação em coaching, ajudar outras pessoas a alcançarem o seu objetivo, a compartilhar aqui conteúdos com vocês que realmente vai ajudar você a destravar, a avançar na sua vida, a compartilhar conteúdos lá no meu grupo exclusivo. Eu realmente sinto que isso tem um propósito, que é esse o meu lugar, que eu estou exatamente aonde eu deveria de estar, fazendo o que eu estou fazendo. Quando você sente isso, é algo muito bom. Só que eu entendi que muitas coisas aconteceram ao longo do processo para que eu chegasse exatamente nesse ponto que eu estou hoje. Sabe quando a gente olha para o rio? A água, ela não vai lá e dá de frente na pedra e fica insistindo em abrir um caminho ali no meio da pedra. Ela contorna as pedras, ela contorna os obstáculos de uma forma fluida, leve, ela vai encontrando o seu caminho. Então, muitas vezes, o que nós precisamos nessas situações de caos é tentar contornar do jeito que a gente consegue, na melhor opção, e não ficar ali insistindo de frente ou simplesmente desistindo de tudo, mas aceitando que as coisas elas vão se encaixando na nossa vida, mesmo essas situações que a gente acha que é o fim, que tudo parece que está desmoronando. Muitas vezes isso só está te levando para um outro ponto, onde você vai encontrar uma vida melhor, uma vida mais tranquila, mais leve, com mais qualidade. Foi assim que aconteceu comigo. Situações complicadas me levaram a construir algo melhor, algo mais leve realmente. E a sexta lição, ela tem tudo a ver com isso. O que não te destrói, te fortalece. Essas situações complicadas que a gente não sabe como lidar, muitas vezes é um processo de lapidação.
Assim como a diamante precisa ser lapidado para revelar o seu brilho, nós também precisamos passar por processos para forjar o nosso caráter, a nossa mentalidade ser construída, para estarmos evoluindo, para a gente sair da zona de conforto. Sabe, às vezes você está lá na zona de conforto e precisa algumas coisas darem errado na sua vida para você começar a se movimentar, para você explorar mais do seu potencial, do seu conhecimento, para você desenvolver habilidades. Um bom marinheiro, ele se forma na tempestade, porque se ele consegue enfrentar a tempestade, os dias complicados, as situações caóticas, os dias tranquilos de mar calmo, ele vai tirar de letra. E muitas vezes é isso que a gente está aprendendo nessas situações. É por isso que acontece esse tipo de situação em que tudo dá errado e você se desespera, você não sabe o que fazer. Assim como a espada também precisa passar pelo fogo e pelas marteladas para ser uma boa espada, muitas vezes nós também precisamos passar por processos que vão extrair o melhor de nós. E eu quero saber aqui agora o que você achou dessas lições. Ou se você tem aí alguma outra lição que você aprendeu com as situações que você passou na sua vida. Eu sentei aqui, escrevi essa lista de 6 lições, mas certamente se eu ficasse aqui pensando, sairia muito mais lições, mas eu quis trazer essas 6 que eu considero as principais e realmente passar para você. Não desista das coisas só porque elas estão difíceis. Persista, continue avançando, buscando aprender com essas situações, crescer com elas. Se não deu certo de um jeito, tenta de outro e assim por diante, porque é isso que vai te fortalecendo, te dando a capacidade de lidar cada vez com mais situações. Vai chegar um momento que essas situações mais complicadas não vão mais te abalar tanto, que você vai esquecer de ligar o microfone e aí você vai lá e grava o próximo vídeo numa boa, leva de forma super tranquila, sem se deixar abalar por pequenas situações que dão errado no seu dia a dia. E eu quero deixar um outro vídeo aqui onde eu falei sobre a questão da expectativa versus a realidade. Porque muitas vezes nós criamos uma expectativa tão grande, mas quando olhamos para a realidade, ela parece tão distante. E nesse vídeo eu revelei por que isso acontece, então clica aí, segue assistindo que ele vai te ajudar. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas para abençoar a vida delas. E se inscreve aqui no canal também para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais!